Tome o seu assento, abra a sua Bíblia. Ah, Deus é bom demais. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo de número 23. NVI ou King James, põe para nós aí na tela, por favor. Efésios capítulo 4, versículo de número 23. Nós estamos com uma série, Pensamentos. Se os meus músicos puderem me ajudar, Vitor, me ajuda aí, os músicos, por favor. Nós estamos numa série chamada Pensamentos. E a coisa mais difícil para a gente administrar isso é saber que nós somos capazes de pensar aquilo que nós queremos pensar. E que pensamentos ruins que chegam, somos nós os responsáveis para eles não ficarem. Quando o pensamento entra na mente e você deixa que ele fique, logo as suas ações. O pensamento ele é para ser administrado. Por isso que a Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim: a serdes renovados no vosso modo de racionar, e a vos revestis do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O texto nos diz que nós temos que renovar os nossos pensamentos, pensar diferente. A Bíblia, em um outro versículo, e esse bem trabalhado por todos, mas temos que falar nisso, Efésios 4, 8, diz assim, Efésios 4, 8, bora lá. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra. Não, volto, é outro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso deve ocupar o seu pensamento. A Bíblia nos diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, nisto pensai. Seria a maior injustiça de Deus se Deus nos mandasse pensar em algo bom, puro, amável, de boa fama, se nós não tivéssemos a capacidade de selecionar os nossos pensamentos. Os pensamentos esses que vêm das mais diversas formas. Pensamento de pobreza, de miséria, de pecado, de ira, de ódio, de fracasso, de incredulidade, de dúvida. São pensamentos que invadem a nossa mente sem a gente convidar. Mas a Bíblia, ela nos diz que nós temos que passar um crivo naquilo que a gente quer pensar. Porque o pensamento ruim, ele vem para todos nós. E ele não faz separação. A grande questão é que a gente vai aprendendo a pensar naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que traz um crescimento para nós. É nisso que a Bíblia diz que nós temos que ocupar a nossa mente. Tudo que é bom, amável, puro, de boa fama, se há algum valor, se há algo maravilhoso nisso você deve ocupar o seu pensamento. Mas veja, como que você vai saber que aquilo que é bom, é de boa fama, é maravilhoso, é perfeito, se você não conhece a Bíblia? Porque é a Bíblia que tem que ser a regra, ela que tem que ser o padrão da sua vida. Você tem que conhecer para começar a ruminar isso. É trazer a palavra, repensar, analisar de novo, dia após dia, momento após momento. Lembra daquele trauma que você teve, aquela angústia, aquela traição? Lembra daquele momento difícil da sua vida, aquele momento do choro? Tira isso, renove a mente, renove a sua forma de pensar. Comece a declarar aquilo que você quer que aconteça. Comece a amar aquilo que você tem. Comece a se aproximar daquilo que você tem. Você não precisa ficar lembrando daquilo que passou, mas olhar para frente. Olha, esse texto nos diz em Romanos capítulo 12. Eu quero que você veja isso. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas. Coloca na linguagem de hoje, se você conseguir.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. 2. Vê se você consegue a linguagem de hoje. Eu mandei para a comunicação, vamos embora lá. Mas se não encontrar, eu vou ler na minha versão, que talvez é diferente daquela que vai aparecer. Mas a minha diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança completa de mente. Se a Bíblia diz que nós não podemos nos adequar, nos conformar, nos moldar aos costumes do mundo, mas transformar a nossa maneira de viver pela renovação da nossa mente. Quando você aceita Cristo, você vem a Cristo pela fé. Só que a sua mente ainda é uma mente contaminada com os velhos costumes. Eu te falo pensando em mim. Quando eu vim a Cristo, bebia muito. E o processo para deixar foi difícil. Mas eu fui pela fé. Eu fui porque eu criei. Eu acreditei em Cristo. Eu olhei para Jesus e eu louvei o nome de Deus porque Jesus me aceitou como eu estava. Mas o processo que nós chamamos hoje de santificação, aquele processo teve que haver uma renovação da minha mente. E essa renovação da minha mente trouxe uma renovação dos meus atos. A renovação dos meus atos naturalmente trouxe a renovação de amizades, renovação de relacionamentos. Porque como que eu tenho a mente de Cristo e vou continuar com os velhos hábitos? É porque o pensamento vem e eu cedo ao pensamento. Se você entende que Deus já te transformou, mas pastor, eu penso ainda, eu sei que você pensa. Pastor, ainda sinto o desejo, eu sei que você sente. Pastor, eu quero, eu sei que você quer, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você foi renovado no entendimento, você tem a mente de Cristo, você é capaz. Quantas vezes você já venceu? Quantas vezes você já jogou por terra a tentação, a prova, a luta? Agora, pastor, eu senti, mas está na hora da gente avançar. Avançar, entendendo que Deus quer que a gente tenha uma mente nova, um pensamento novo. E pensamento, irmão, ele tem que ser cativado. Milagre, escute-me, tem que ser provocado. Milagre tem que ser provocado. Milagre a gente tem que preparar um ambiente. É aquele momento que você vem para a igreja, eu vou para adorar. Eu vou para glorificar. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sair cheio. Eu quero sair da igreja completamente transformado. Aí você vem. Aí começa o culto. Começa a adoração. Talvez a adoração nem seja tão perfeita como essa que aconteceu. Talvez não seja uma igreja tão... Mas você chegou com o coração sincero. Você veio para adorar. Aí tudo fica maravilhoso. Aí tudo fica perfeito. Aí você começa a olhar com um olhar de amor. Você não olha mais para a direita. Você não olha para a esquerda. Você não olha se a igreja é barulhenta. Você não olha porque o irmão fez um gesto estranho que você não compreende. Mas escute, quando você vem com o coração sincero, você já está renovando a sua mente. Aquilo está gerando um ambiente de milagre começa a acontecer, pessoas são curadas, você é transformado, irmão, portas são abertas quando Deus encontra esse ambiente de milagre. Temos que renovar a nossa mente, querer que aconteça na nossa vida. Ora, se acontece na vida de tantas pessoas, por que não? Por que não acontece na nossa? Temos que renovar o nosso pensamento, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de olhar para Deus. A gente olha para Deus e a gente pensa que Deus é um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus perverso. Mas não, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra um Deus de amor, um Deus paciente, longânimo, um Deus que prepara tudo, um Deus que prepara o Éden, um Deus que prepara maná no deserto. Olha isso, irmão. Um Deus que prepara codornizes no deserto.
Um Deus que cria uma rocha, e a rocha de Meribá segue o povo no deserto, irmão. É um Deus que ama, um Deus que cuida. Esse é o nosso olhar, que temos que olhar para Deus. Os deuses dos Anaquins, dos Refaíns, os deuses dos Eteus, dos Jebuseus, eram os deuses punitivos, deuses que exigiam, que matavam. Um Deus como os Balaíns que se cortavam. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus do amor, um Deus que nos compreende, um Deus que nos aceita como nós somos. O que eu vou te dizer talvez vai até causar um escândalo, mas Deus, Ele te ama tanto, irmão. O amor de Deus por você é tão grande que a gente não consegue mensurar. E tem um hino antigo que diz que o amor só cresceu, o amor de Deus só cresceu. Irmão, isso é uma heresia. Heresia, o amor de Deus não cresce. Não tem nada que você faça, e aquilo que você fizer, absolutamente nada, vai mudar a forma de Deus te ver. Deus, Ele não vai te amar porque você é bom, porque você é bonito, bonita. Deus não vai te amar por causa do seu curso, do seu carro, porque você é obreiro, é pastor. Deus vai te amar por isso, irmão. Deus não vai te amar porque você acertou, porque você errou, porque você é crente ou você é traficante. Deus não vai te amar por isso. Deus não vai te amar se você é um feiticeiro que invoca demônios. Se você adora aí, Deus não vai te amar por isso, irmão. Deus vai te amar por Ele. Absolutamente é Ele. É Ele que te ama independentemente daquilo que você fez, daquilo que você foi, daquilo que você é. O amor de Deus, ele é incondicional. Nada pode aumentar o amor de Deus. E escute, nada pode diminuir o amor de Deus por você. Ele te ama do jeito que você é. Do jeito que você é o amor dele. E Ele te convida para Ele. Escute-me, é o amor de Deus que eu estou falando. Eu não estou falando do seu amor por Ele. Aí é uma outra situação. Mas nós estamos falando daquilo que Deus, da maneira que Deus olha para você. Olha essa passagem que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7. Abra sua Bíblia, se possível for. Efésios 1. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Antes da criação do mundo, você já era conhecido por Deus. Você já era amado por Deus. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus, e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertos, isto é, nós e dos nossos pecados, todos eles foram perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus. Oh, irmão, Deus te ama e todo o seu pecado já foi perdoado. Isso não é porque você merece, é porque Deus te ama. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, para te afirmar: você é amado dele. Ah, como você é amado. E Deus não faz essa separação que às vezes a gente faz. A gente, que eu falo igreja, a gente seleciona e diz: ah, esses são os queridinhos de Deus. Não, Deus não está ali. Deus não ama. Deus ama.
Deus ama. Enquanto você tem fôlego de vida, escute-me, enquanto você tem fôlego de vida, Deus continua te amando, te desejando, te querendo. Deus não quer que você faça o que você faz, mas o amor dele é incondicional. É incondicional. Quantas vezes se ouve notícias de pessoas, mães, que vão aos presídios, semana após semana, mês após mês, ano após ano, para visitar um filho que matou, roubou, está lá por justa punição, mas a mãe olha para aquele filho e ama. A mãe não vê as falhas dele, a mãe perdoa. Se nós que somos maus olhamos para os filhos e vemos dessa maneira como amor especial, imagina Deus que te formou, que te criou antes da fundação do mundo. Não tem nada que te separa do amor de Deus, nada, absolutamente nada. Salmo 27:10, ainda que um pai e a mãe, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Irmão, às vezes você fica reclamando porque está só, porque o amigo te deixou. Eu fui para a igreja, o amigo me deixou. Oh, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um amigo muito mais importante do que aquele que te deixou. Você tem Jesus Cristo, você tem o Senhor na tua vida, você tem Deus cuidando de você. Muito mais. Olha essa passagem, Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do que gerou? Contudo, ainda que essa mãe esqueça do seu filho, jamais me esquecerei de você. Oh, meu amigo, esse é o amor. Esse é o amor de Deus por nós. E aqui não existe padre, não existe pai de santo, não existe muçulmano, não existe pastor, não existe bêbado, não existe drogado, não existe hétero, não existe homo, não existe ninguém que mereça mais o amor de Deus. Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos escolheu. Deus, Ele é Deus, Ele nos convida a Ele nesta noite. Não tem. O olhar de Deus é para todos, é um amor incondicional. O amor de Deus, ele é expresso através de Cristo. Somente Jesus é capaz de demonstrar o grande amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. O texto mais clássico: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que creia em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me alegra nessa passagem é que a Bíblia, embora ela trate o mundo, Deus olha no indivíduo. Quando Deus deu o seu Filho, Deus não deu o Filho dele pelo Ramon, Deus deu o Filho dele para mim, por minha causa, foi por mim. E Deus deu o Filho dele
por causa da Leia, porque a Leia merece o amor de Deus, porque Deus deu o filho dele por causa do Ezequiel, por causa do pastor Antônio. Foi o mundo, mas o amor dele é individual, é por cada um de nós como pessoa. Deus não nos trata no coletivo, como se fosse números, cabeças, mas Deus olha para nós e nos ama na nossa individualidade, não levando em conta os nossos pecados, não imputando a nós os nossos pecados. O amor de Deus, quando Deus resolveu te amar, Ele não ficou procurando o seu pecado, Ele te amou por amar. Ele não ficou, ele pecou, não vou amar, não, ele não merece, não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi capaz de dar o único Filho dEle, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça. Perecer significa ter danação eterna, perecer significa ser condenado a uma eternidade sem Deus, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem crê, não, levanta a tua mão, quem crê, levanta a tua mão aí, levanta a tua mão, receba a vida eterna, receba a vida eterna, receba a vida eterna, receba a vida eterna. É massa, quem moldeia o som do rei, é o amor de Deus. E como compreender esse amor? Como que a gente vai descrever esse amor? Indescritível, é impossível, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, e todas as facetas desse amor vem imbuída nesse Deus que é amor. Ele não tem amor, Ele é a própria expressão do amor. Deus é amor. E quando nós falamos da longanimidade de Deus, Deus é longânimo, Ele aguarda. Deus tem sido longânimo com você, te aguardando o dia da sua decisão. Ele está aguardando, Ele é longânimo. Deus, Ele é benigno, Ele quer o seu bem, Ele faz tudo por você. Ele te dá o pão diário, o alimento diário. Ele é benigno, Ele vai cuidando. Deus é longânimo, Ele é benigno. Deus é misericordioso. Ele não traz para nós a punição que a gente merece, Ele é misericordioso. Ele vai perdoando os nossos pecados, Ele vai perdoando os nossos pecados. Deus, Ele abriu as portas da graça. A graça é nos fazer receber aquilo que a gente jamais seria capaz de receber. Alguém já trouxe uma diferença, essa diferença é fantástica. A diferença de misericórdia e graça. Misericórdia é não receber a punição que nós deveríamos receber. É a misericórdia de Deus. Você não recebe o castigo que você merece. É a misericórdia de Deus. E a graça é receber aquilo que você não merece. A graça é você ter de Deus aquilo que você não é capaz de ter. É a graça. E todas essas facetas significa dizer: Deus é amor. A benignidade, a paz, a alegria, a felicidade está em Deus. Ô meu amigo, olha aqui para mim. Quando você olha para Deus, você pode enxergar o Deus amor, o Deus perdoador, o Deus longânimo, o Deus que te aceita como você é, do jeito que você está, com as suas mazelas, com seus traumas, cheio de espasmos, cheios de angústia, tristezas, revoltas. Deus continua te amando do jeito que você é. A Bíblia nos diz que Deus, Ele é amor, e um amor tão grande de Deus por nós, amor, é um amor tão grande, é muito maior que os nossos pecados, é muito maior que as nossas transgressões. Não tem ninguém, irmão, ninguém, absolutamente ninguém, que não esteja debaixo desse amor. Não existe ninguém que não esteja albergado pelo amor de Deus. Ninguém. Todos estão debaixo desse amor. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados
aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não declara o pecado. Meu Deus, é bem-aventurado. Deus não imputa os seus pecados. Quando eu aceitei Jesus, um jovem como qualquer outro, sem Cristo, desgarrado no mundo, levado por todo pensamento mundano, promíscuo que possa haver, Deus, Ele me amou. E quando Deus me amou, quando eu tinha 18 anos, é o mesmo amor que Deus tem por mim, sendo pastor. Não mudou nada. O que mudou foi a minha forma de amar Deus. O que mudou foi a minha forma de me relacionar com Deus. O que mudou foi a minha forma de querer agradar aquele que me ama. A Bíblia nos diz que o amor dele nos constrange. E como eu sou constrangido por esse amor. E como eu sou levado a ser diferente por causa desse amor. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é um amor protetivo, que nos guarda. É dele. Jesus disse que ele estava como uma galinha querendo juntar em suas asas os pintalhinhos. Ele estava juntando os seus pintinhos. É Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos protege. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus cria uma nação para ele. Deus cria um povo para ele. Oh, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação, o povo adquirido para boas obras. Nós somos este povo. O amor de Deus, ele é protetivo. O amor de Deus, escute-me, ele é provedor. Ele é provedor. Eu sei que muitos não concordam, eu sei que muitos têm uma leitura diferente, eu respeito. Ô irmão, eu tenho 3 filhos, e dentro das minhas condições, claro que as épocas mudam, e cada um filho, quem é casa jovem sabe o que eu vou dizer, você passa por escadas na sociedade, e cada um você consegue dar, dentro da sua capacidade, o seu melhor. Mas o amor era o mesmo para aquele que nasceu na dificuldade, era o mesmo para aquela que nasceu que já tinha uma vida mais ou menos, é o mesmo para ver aquele que tem a vida boa. O amor é o mesmo, a condição de querer ajudar é a mesma, irmão. É a mesma, irmão. O que eu puder fazer para os meus filhos eu faço, porque eu os amo. E acaso você olha para Deus e não consegue ver um Deus que cuida, um Deus que te ama, um Deus que provê? O nome dele é o Deus da provisão. O nome dele é Deus provedor. É nome. Pastor, mas eu não sei, eu fui ensinado que Deus só quer que a gente... Não, irmão, eu estou falando de Deus, eu não estou falando de você. Eu estou falando que Deus é o Deus que provê. Eu estou falando que Deus é o Deus que te assiste. Eu estou falando que Deus é o Deus que te alimenta. Eu estou falando que Deus é o Deus que abriu a porta. Eu estou falando que Deus é o Deus que te sustenta. Eu estou falando que é o Deus que te dá o pão diário. É Deus. Isaías 41, versículo 17. Olha isso. Isaías 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, mas não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, olha isso, irmão, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos
e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em manancial. Jesus nos ensinará, e Ele diz: peça o pão nosso de cada dia. Irmão, é dele, é de Deus. Peça, nos dê o pão nosso de cada dia. O amor de Deus atravessa tempo e espaço. Atravessa tempo e espaço. O amor de Deus não está localizado nos tempos bíblicos, nos pais da igreja. Não, irmão. O amor de Deus está aqui. O amor de Deus está na África, o amor de Deus está na Europa, o amor de Deus está nos Estados Unidos, o amor de Deus estava lá nos pais da fé, o amor de Deus está na igreja contemporânea, o amor de Deus será por toda a eternidade. O amor de Deus é imutável, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus atravessa o tempo e o espaço, não muda. Porque é dele. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Jeremias 31, 3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno. Olha isso, amor eterno. Quando se fala do amor de Deus, os teólogos falam sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são onisciência, onipotência, onipresença. Deus tem todo o poder, está em todo lugar, conhece todas as coisas. Um dos atributos de Deus é a santidade. Agora, o atributo natural dele é o amor. Deus não chegou a determinado momento e diz: eu vou amar. Não. Deus, Ele é amor. A partir de hoje eu amo. Não. Ele é amor. Até o juízo dele, e haverá o juízo, está pautado em cima do amor. Até o juízo de Deus, o momento que Deus vai trazer todos os que já passaram por essa terra e morreram, nós que estamos vivos, aqueles que virão, no momento do juízo de Deus, será pautado pelo amor dele. Deus, Ele é amor. A gente não compreende, mas Ele é amor. O amor de Deus é maior que a ignomínia que fazem com o nome dele. Oh, irmão, vivemos tempos difíceis. Tempos onde homens pegam o símbolo da cruz e fazem coisas terríveis, afrontando o Deus verdadeiro. Vivemos tempos onde homens pecadores se transvestem de mulher e vão por uma cruz, não representando o amor da cruz, mas para justamente trazer uma ignomínia ao nome de Cristo. Há poucos dias nós vimos no carnaval, um desses carnavais, um demônio, alguém vestido de demônio, acorrentando Cristo, batendo no Cristo, surrando Cristo. É uma ignomínia. E a Bíblia diz que Deus olha para esses e continua amando. Mas o ato da ofensa deles não atinge Deus. Atinge a nossa fé, nos magoa, nos entristece, mexe conosco. A gente há um sentimento humano, mas com relação a Deus não. Deus continua amando aquele homem que estava satirizando da cruz, zombando no meu Jesus. E é isso que a gente não entende. Como que Deus é capaz de amar uma pessoa assim? Mas Ele ama. Ele ama. Só que Ele é muito superior a isso. Aqueles que fizeram isso já passaram. Alguns até morreram. E se morreram naqueles pensamentos que eles estavam. Eles não foram para o lugar que Deus preparou para eles. Se aqueles que satirizaram e zombaram de Deus morreram diante daquele pecado, eles não foram para onde Deus preparou, porque Deus preparou um lugar especial. Mas eles foram exatamente para onde os demônios estão. Porque a Bíblia diz que
Deus preparou o inferno para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem. O amor de Deus está aberto para nós. Olha essa passagem em Salmos capítulo 2. Salmos 2:4 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá e zombará deles. Eu fico olhando e Deus, será que eles pensam que estão me atingindo? Deus zomba deles. Lembra aqueles mais jurássicos? Eu sei que alguns lembram do Fantástico. Aparecia aquelas dançarinas do Fantástico. Em cima da cabeça de uma delas ou de todas havia uma pirâmide. Alguém lembra disso? Ninguém lembra. Olha lá. Papai Noel, Abraão. Uma pirâmide. E as dançarinas dançavam. Aquilo ali representava a Torre de Babel. No final da abertura do Fantástico aparecia um homem, pegava uma flecha e atirava a esmo. Era Nirode afrontando Deus, dizendo: agora nós fizemos a Torre de Babel, que a bispa bem falou aqui, nos destrua de novo. Nirode se coloca como um grande caçador. Ele consegue ajuntar Babel, que aí vem Babilônia, e afronta Deus. A Bíblia diz que Deus olha para aquilo e ri. Como que uma flecha vai atingir aquele que criou os céus e a terra? Salmo 37, versículo 12 e 13. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles, irmãos. Isso é tremendo. Os ímpios tramam contra os justos, cães raivosos, e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que os dias deles está chegando. Ô irmão, qualquer pessoa vai olhar e vai dizer: o ano está acabando. O pessoal do teatro, prepara aí, irmão. O teatro vai preparando aí. Coral, excelência, coral, excelência. O ano está acabando. Cadê o coral? O coral tem que começar a ensaiar, ó. O musical de Natal está chegando, irmão. A dança, perfeição. Se no último foi maravilhoso, esse que vem agora, irmão, esse musical desse ano vai ser o maior espetáculo da face da terra, irmão. Vai ser extraordinário. Acabou o ano. Qualquer pessoa vai dizer: nossa, o tempo está rápido. Está passando muito rápido o tempo da minha pregação. Acabou. Concluindo, o Deus, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos do homem. O que nós podemos concluir, literalmente, é que nós temos que voltar os nossos pensamentos para Deus. Os dias são maus. Deus nos ama tanto que foi capaz de dar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Era o justo morrendo pelo injusto. Era o santo morrendo pelo profano. É aquele que é perfeito morrendo por aquele que é imperfeito. O amor de Deus é tão grande, irmão, que Ele te deu uma oportunidade de você recomeçar. E Paulo nos dá uma frase que eu amo, está em Filipenses. E ele diz assim, Filipenses 3, acho que 13, salvo engano, que diz assim: e deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: olha, não sei o que aconteceu, não sei se eu errei, eu não quero saber do meu passado, deixando as coisas que para trás ficam. Pastor, o que é coisa que para trás fica? É aquilo que aconteceu hoje, é aquilo que aconteceu ontem, é aquilo que aconteceu essa semana, é aquilo que te afastou de Deus. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou olhando para Cristo, eu vou andando com Cristo. Eu quero a minha
coroa, eu quero a minha salvação, eu quero andar com Cristo, eu quero servir ao Senhor. Eu vou andando em direção à soberana vocação. Quem está aqui? Quem está aqui? Não, meu irmão, quem está aqui? Eu quero chamar as pessoas que estão aqui. Dá um salto da sua cadeira aí agora. Dá um salto da sua cadeira. Vamos adorar o Robo Caçarabá. Amayaraba Sereba Arabarabla Sacamadegueaça. Sharaba sorobogiase, rebaderebla salamaga sorobogiasa, abaraba candorobo shorobo derebla, amaya serede aso, repaka sanama, chamaga sarabaga sorobogiasa, repaka sondo yasai. Erga as duas mãos ao céu, erga as duas mãos, fecha os seus olhos e faz uma oração a Deus nesse momento. Entrega a tua vida, entrega a tua casa, entrega os teus filhos, entrega a tua esposa, o seu marido. Vai apresentando Roboche, Rebasse, Amada, Rabá. Olha o amor de Deus te alcançando. Olha o amor de Deus te alcançando. Olha o amor de Deus tocando a porta do seu coração. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Deus vai entrar, vai fazer morada. E vai fazer uma morada permanente. Fala para Jesus que você também o ama. Fala para Jesus que você também o deseja. Com Roboche, Reba, Rabacende. Rabai andavasa, Rabai camogiaso, Shebai que reblavaça, Camadagasa, Repogioso. Vamos adorar a Jesus. Eita, Deus está nesse lugar. Meu Deus, olha isso.